Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Eu sou o jornalista Wander Correia. Nós estamos aqui hoje porque estamos passando por um período muito especial. 2022 é ano de eleições e o PSDB Mulher Nacional está rodando o Brasil para debater um tema fundamental e de super importância: a participação das mulheres na política nacional. Com a liderança da presidente nacional do PSDB Mulher, Ieda Crucius, nós queremos fortalecer as mulheres, trazer qualificação, trocar ideias, mas principalmente sugerir soluções para o estado de Santa Catarina e também para o Brasil. E conosco hoje, para a gente fazer esse debate, nós temos um trio de lideranças políticas aqui de Santa Catarina, do partido do PSDB. Conosco, então, aqui ao meu lado, está a deputada federal Geovânia de Sá, presidente de honra do PSDB Mulher aqui de Santa Catarina. Bem-vinda, Geovânia. Muito obrigada, Wander. Que privilégio participar desse painel que o PSDB Mulher Nacional está promovendo nos estados, que com certeza a busca disso é construir um país melhor, um painel fundamental de grandes debates, e estar aqui ao lado das minhas amigas, prefeita Sônia Vedovato e também vereadora Juliana Pavan, que representam muito bem as mulheres do estado de Santa Catarina no Poder Executivo e também no Legislativo. Com certeza, representam muito bem. E realmente a gente tem a alegria também de ter aqui hoje a prefeita de Monte Carlo, a senhora Sônia Vedovato. Muito prazer, seja bem-vinda. Obrigada pela oportunidade, é um prazer imenso contribuir com esse partido ao qual estou filiada há 27 anos. Certamente esse painel renderá muitos frutos que irão contribuir efetivamente para as eleições desse ano. Muito obrigado. E para completar o nosso time de feras aqui, a gente conta com a participação da vereadora de Balneário Camboriú, a Juliana Pavan, que lá na Câmara Municipal também é procuradora da mulher. Wander, muito obrigada por estar aqui conosco, ao lado dessas mulheres, né, falando um pouco sobre política, algo que eu gosto de falar e que nós precisamos levar cada vez mais esse assunto, não somente para todas as mulheres, mas para todas as pessoas, que elas possam novamente acreditar na boa política. Eu acredito que esse painel de debates que o PSDB está trazendo, né, por todo o Brasil, passando por vários estados, com certeza tem esse intuito, esse objetivo de fomentar ainda mais a participação da mulher na política e dos homens começarem a incentivar cada vez mais as mulheres, ou seja, dar a motivação que muitas mulheres estão precisando. Então, realmente é um momento muito importante e acredito que nós iremos aproveitar da melhor forma possível. Com certeza. Obrigado, Juliana. E como vocês já perceberam, Santa Catarina tem mulheres de fibra e inspiradoras que nos representam muito bem nos espaços de poder. E hoje a gente quer debater os problemas, as demandas, mas também a gente quer abrir espaço para os potenciais de desenvolvimento do estado de Santa Catarina e também do Brasil. O PSDB Mulher está promovendo cursos pelo Brasil dentro do seminário Mulheres que Constroem um Brasil Melhor. E para a gente começar falando sobre mulheres que constroem um Brasil melhor, nada melhor que conhecer um pouquinho da história das minhas três convidadas de hoje. Então, deputada Geovânia, vamos conversar com você. A gente já sabe que você é deputada federal reeleita, tem uma trajetória incrível em Brasília, mas toda história tem um começo. E eu gostaria de saber um pouquinho do começo da sua história e quero também saber, que você conte aqui só para nós, quem te inspirou a entrar na política. Quem são essas mulheres que te inspiraram? Vamos lá, então, a minha história, ela é, para quem não conhece, é uma história, eu digo inspiradora. Quando eu conto, eu sempre me emociono. Até porque a minha vida, a minha infância e até minha juventude, eu sempre estudei em escola pública. Eu não tinha oportunidade de estudar numa escola privada. Eu tinha um sonho, mas meu pai, que era um ceramista, né, trabalhava no forno de uma empresa, ele não tinha condições de estar realmente mantendo e pagando os nossos estudos. Então, nós sempre estudamos escola pública, eu e mais 3 irmãs, com muitas dificuldades, mas com muitos sonhos. E com 16 anos de idade, eu comecei a, então, trabalhar, desempenhar o meu trabalho numa empresa, na iniciativa privada, apenas com 16 anos de idade. E foi muito interessante. Várias pessoas, várias mulheres me inspiram, mas eu tenho que falar aqui da minha real história. Eu, com 36 anos de idade, trabalhava numa empresa como gestora de recursos humanos e havia, então, na cidade de Criciúma, uma eleição para prefeito e vereadores. E, então, me convidaram para apresentar o planejamento estratégico da empresa, para apresentar as pessoas que trabalhavam nesse conglomerado de empresas que eu já estava há 20 anos.
E gostava do que eu fazia, mas não gostava de política porque eu achava que política não era para as pessoas de bem. Foi então que esse prefeito, ao estar ali fazendo a sua campanha eleitoral e eu apresentando para os funcionários da empresa, os colaboradores, quando ele saiu, diz ele, essa vai um dia para o poder público. Se eu me eleger, ela vai trabalhar comigo. Mas eu jamais imaginava, até porque não era nem filiada, a partido nenhum. Foi então que ele se elegeu, né? Olha, e que é o maravilha. prefeito atual da minha cidade. E quando chegou no mês de dezembro, ele liga e diz, olha, eu quero que você seja, Geovânia, a nossa secretária de assistência social. Eu disse, mas nunca trabalhei no poder público, eu estou há 20 anos, já estou aqui, é aquela questão de ser acomodado, né? Mas eu gostei do plano que ele apresentou para a cidade. Eu disse, esse tem um jeito diferente de governar. Eu disse, mas eu posso contribuir? Quantas horas por dia o senhor precisa do meu trabalho? Eu achei até que era voluntário. Ele disse, não, eu preciso de você 24 horas. Eu disse, poxa, mas esse negócio, o senhor não dorme, não come, né? Não, eu preciso de você para ser secretário. E secretário tem que estar à disposição de segunda a segunda, porque comigo tem que trabalhar. Eu disse, bom, já gostei, o desafio é bom. Então, claro, pedi para a empresa onde eu trabalhava para então poder ir para o poder público e aceitar esse desafio. Então, fui para a secretária de Assistência Social e Habitação, fiz um trabalho técnico, sem ser filiada ainda, fiz um trabalho realmente voltado às pessoas mais vulneráveis da minha cidade, porque quem entra na vida pública tem que gostar de gente. E mulher que tem esse perfil sensível, acho que isso é muito nosso, né? De abraçar, de beijar as pessoas, eu gosto muito disso. E eu disse para ele, não me convida nunca para me filiar e ser candidata a nada. Ele disse, não, fica tranquila. Mas 2011 eu não escapei. 2011 ele disse, Geovânia, te filia a um partido, e não disse qual. Mas, conhecendo o jeito do PSDB de governar, eu tenho grandes referências. E Eda Crucius, que é a minha presidente, ela é minha referência. Na época, ela já tinha sido ministra, né, governadora do Rio Grande do Sul. Eu disse, mas ela fez, por que eu não posso fazer? Eu vou me filiar, e como gratidão, e mulher é muito grata, sabe? Eu vou me filiar ao PSDB, por causa dessas grandes referências que eu tenho no partido. Foi então que eu me filiei, e em 2012 ele disse, seja candidata a vereadora. Eu disse, mas dura coisa me pediste. Como que eu vou candidata a vereadora? Eu não sei como pedir voto. Pedir voto não tem segredo. Pedir o voto é apertar a mão das pessoas, olhar nos olhos e falar a verdade. Foi então que o PSDB Mulher Nacional fez um evento. E eu fui convidada para esse evento. E ele disse assim, vai lá e depois tu decide. Eu cheguei lá, um negócio fantástico, um evento como esse que está ocorrendo em Santa Catarina e ocorreu em vários estados. E alguém me disse, todo homem, mulher pública, tem que ter 3 S e não gastar nada. E eu disse, pô, se não gastar nada, para mim é interessante. O primeiro é o sorriso. Você gosta de sorrir, tem empatia, tem relacionamento, gosta de gente? Sim. Dá para fazer? Dá. Bom, então o primeiro S eu consigo atingir e consigo ser candidata. E o segundo, sinceridade. Falar a verdade. Doa quem doer. Sempre falar a verdade. Sinceridade significa sincera. E o terceiro, sola de sapato. Sabe o que significa? Trabalho, trabalho, trabalho. Trabalho edifica a mulher. E como eu gosto de trabalhar, 3S fácil de praticar. Foi então que eu cheguei e disse, serei candidata a vereadora. Vou apertar a mão das pessoas, dizer o trabalho que eu fiz e que eu posso fazer a diferença. Eu não quero fazer parte da política por fazer, eu quero para fazer a diferença. Foi então que eu fui candidata e graças a Deus, a minha família, os amigos, a minha equipe da assistência que não precisou chamar, eles vinham fora do horário de trabalho, fim de semana a gente vai para a rua pedir voto. E eu fui a vereadora mais votada da história da minha cidade, fazendo quase 6.000 votos na cidade de Criciúma, e isso marcou a história, e para mim foi exatamente o reconhecimento da população da minha cidade, Criciúma, de que a população enxerga quem trabalha por ela. E aí, em seguida, eu tinha sido eleita, Geovânia assume a Secretaria de Saúde. Aí me licenciei da Câmara, fui secretária de Saúde, mais um ano após. Eu sou chamada para um desafio, e eu achei que era para corresponder aos 30% das candidaturas. E era, porque eu não tinha condições. Era vereadora em Criciúma e me disseram, você tem que ser candidata federal. Como que eu vou candidata federal há 1 ano e meio, Sônia e Juliana? Ju, há 1 ano e meio,
Eu tinha sido eleita vereadora. E qual o objetivo? Eu sabia que estava faltando mulher na coligação lá, na época tinha coligação, na proporcional. Tudo bem, eu aceito, eu vou, não tenho nada a perder, porque eu tenho filhas, eu tenho uma família, eu tenho pais, eu tenho uma casa para cuidar, como todas as mulheres. Mas eu sabia que eu podia fazer muito mais. E o povo dizia, mas Giovânia, você foi eleita agora, minha filha. Você foi secretária de saúde e você vai para deputada federal? Mas eu posso fazer muito mais para a minha cidade, pelo meu estado, pelo meu país. Eu vou, não tenho nada a perder. Eu gosto de desafio, eu tenho foco, objetivo. Foi quando esse mesmo prefeito, eu vou citar o nome, que é Clécio Salvário, e é o prefeito Tucano, esse mesmo disse, nós vamos apertar 1000 mãos por dia. Mas como? Eu tenho minha casa, como é que eu vou dar conta? Giovânia, agora tu tens um foco e nós fomos para a rua. 1000 mãos apertadas em 30 dias. E no dia da eleição, todo mundo dizia, coitada, é aqui de Criciúma, mulher, mas mulher capaz vai se envolver com a política, mulher para estar na cozinha. Eu disse, não, mulher para estar aonde ela quiser, aonde ela acha, onde ela tem o foco, fazer a diferença, mudar a vida das pessoas. Esse é o lugar que ela tem que estar. E foi então que chegou o dia da eleição, para surpresa de todos, eu fui eleita deputada federal, sendo eleita há 2 anos só para vereadora, estando na Secretaria de Saúde, estava, claro, tinha renunciado, e aí eu fui eleita numa grande surpresa para mim, para os eleitores e para toda a família. Mas eu tinha trabalhado, eu tinha um objetivo, e nós chegamos eleita a primeira mulher do PSDB de Santa Catarina à Câmara Federal, acho que era a 4ª da história de Santa Catarina, e lá eu estava, trabalhei fortemente lá no Congresso Nacional, representando o nosso partido, lutando por políticas públicas, lutando para reduzir e minimizar a violência contra a mulher, que é um grande foco nosso. E aí fui para a reeleição, numa eleição dificílima em 2018, fui reeleita deputada federal, dobrando a votação. Mas como, Giovânia, tem segredo, tem mágica? Tem um segredo, trabalhar e mostrar para a população que nós, mulheres, nós somos competentes como os homens. Nós temos potencial, nós trabalhamos com o coração, com a alma, claro, nunca deixando a razão também, não falar, a razão é importante, e foi aí que a gente dobrou. E aí, o meu partido, que é um partido que valoriza a mulher brasileira, disseram, eu vou citar, ex-líder de bancada, Carlos Sampaio, do estado de São Paulo, ele era líder da nossa bancada de Silvânia, seja candidata à mesa diretora. Eu disse, meu Deus, aquela menina lá do bairro pobre da cidade, que foi eleita, veio agora na mesa, mas eu não tenho. Nós vamos te ajudar. E as mulheres do meu partido, as deputadas, diziam, nós vamos te ajudar, Giovânia. Eu fui para a eleição da mesa diretora, de 503 são 11 deputados, e a gente se elegeu para estar na mesa diretora, presidindo, antes da pandemia, 2019, presidindo muitas sessões. Hoje, vice-líder da bancada na Câmara Federal. Para mim é um privilégio. E essas mulheres aqui são guerreiras e têm suas histórias fantásticas. Tenho certeza que cada uma de nós vai poder inspirar você, mulher, a participar da política, porque nós podemos fazer a diferença. A minha história, resumidamente, é isso. Com certeza. Uma história inspiradora, parabéns. Obrigado por compartilhar. E o empoderamento das mulheres, ele acontece muito pela divisão das experiências de cada uma, né? E eu acho que a prefeita Sônia tem muito a colaborar nesse debate aí. Por favor, prefeita, conta para nós um pouquinho da sua história. E não esquece de contar para nós quem são as suas influências políticas também. Quais as mulheres te influenciaram? Tá, beleza. Bom, então, eu nasci numa cidade do oeste de Santa Catarina, de 4.000 habitantes, meus pais agricultores, e através da educação, né, acabei tendo oportunidade sempre de me envolver, sempre fui muito dinâmica, participativa, e isso, com o passar do tempo, me fez com que eu fosse morar em Monte Carlo, onde sou prefeita hoje. Chegando na minha cidade, eu acabei me efetivando no estado, sou professora de educação física, não posso deixar de comentar que sou a mãe do Aranha e do Otávio, mas chegando lá, por ser de outra cidade, né, foi bem difícil você conquistar o teu espaço, porque existe também, né, essa movimentação das cidades, principalmente quando elas são pequenas, de que você precisa conquistar o teu espaço dentro dela.
em 2009, eu acabei sendo convidada a ser candidata a vereadora, porque faltavam mulheres naquele momento para completar, então, a cota das mulheres. Acabei aceitando o desafio, porque eu penso que a vida ela é feita de oportunidades, e quem desperdiça nunca vai saber o resultado se você tivesse aceitado. Eu acabei me elegendo vereadora em 2009, e em 2012, na outra eleição, acabei, então, colocando meu nome à disposição, competindo com homens, né, dentro do partido, para que a gente pudesse, então, lançar o candidato a prefeito da nossa cidade. Mas como a gente estava numa situação bem delicada em relação ao partido, acabou que ninguém deles quis ir, e a mulher, eu, né, acabei, então, aceitando o desafio. E naquela oportunidade não deu certo a nossa eleição, acabei perdendo a eleição, mas como a gente não tinha feito um trabalho de preparação para essa eleição, acabou que eu percebi que se a gente focasse um pouquinho no trabalho, a gente teria oportunidade de mostrar o nosso trabalho. Seria a primeira prefeita, né, da cidade, como de fato aconteceu. E é interessante porque nem toda a história ela é feita só de êxitos também. Ah, A gente tem os percalços, a gente tem que aprender com os erros e tudo faz parte da experiência. É bem importante isso que você fala, até porque depois, quando aconteceu, né, que deu certo, eu fiz uma reflexão que eu não estava tão preparada quanto eu achava que estava naquele momento. E aqueles próximos 4 anos de dedicação, de criar o movimento das mulheres, de juventude na minha cidade, foi que fez a diferença para que, então, em 2016, a gente chegasse com a maior diferença, né, da história das eleições da minha cidade. Mas isso criou um impacto tão grande. Deputada Giovânia, você recorda muito bem da minha história, que eu passei por 5 processos de cassação. Então, foi uma fase bastante difícil, né? Porque, além de me sentir assim, por ser mulher, tanto que a nossa sociedade, eles até comentavam, fazem isso porque é mulher e tal, né? Então, acabou o final dessa história, que depois de eu passar pelos 5 processos de cassação, eles me afastaram, eu fiquei fora por 10 dias, acabei voltando por um mandado de segurança, né? E, por fim, deu tudo certo, mas foi um trabalho bastante desgastado, até não conseguimos fazer aquilo que a gente tinha se proposto pela cidade. Então, quando chegou o momento de ir para a reeleição, né, a sociedade dizia, vai, Sônia, que agora a gente quer cuidar de você, você vai ter a tua oportunidade, agora vamos fazer os vereadores para a maioria, para que você possa fazer um bom trabalho, e de fato aconteceu. Então, eu acho que a vida ela é feita de oportunidades, não importa qual a profissão que você vai escolher fazer, né, mas que as pessoas que ousam, que acreditam, que são mais determinadas a buscar as suas oportunidades, de fato elas acontecem. E sobre questões de influências, né, eu acho que ninguém chega a lugar nenhum sozinho, você precisa ter pessoas ao teu redor que te apoiam, partindo da família, dos amigos, né, e alguém que te empurra e alguém que te puxa também, né, quer dizer, puxa o contrário, né, vem para cá. Então, eu acho que esse projeto do PSDB Mulher é muito bacana, é um projeto de oportunidades, certamente vai inspirar outras mulheres a sair talvez da sua zona de conforto, porque às vezes o que acontece é que a gente fica esperando alguém convidar, e a gente precisa dar sinais daquilo que a gente quer conquistar. Então, tive várias pessoas que me influenciaram, nem vou citar muitas aqui, porque sim, claro, certamente vou esquecer alguma, mas das mulheres eu tenho como referência, até ela não está aqui no momento, mas é a Celinha, que foi a primeira prefeita do PSDB Mulher do Estado, entre tantas outras mulheres, né, que a gente tem contato. A deputada Giovânia é uma referência muito importante dentro do partido hoje para nós, e estamos aí para somar, contribuir e fazer com que tantas outras mulheres se interessem pela política e que venham junto, porque com certeza a gente, com mais mulheres, teremos mais força para fazer as mudanças que a gente acredita que são necessárias acontecer. Com certeza, com certeza. E agora a gente vai conversar com a vereadora de Balneário Camboriú, a Juliana Pavan, que também vai contar um pouquinho para nós sobre como sair da zona de conforto, né, Juliana? Fica até assim, falar depois delas, né? Como eu falei, tem uma trajetória. Mas eu nasci na política.
né? Falar sobre política sempre foi algo que sempre teve muito presente na minha vida. Quando eu nasci, meu pai já era vereador e sempre desenvolveu um trabalho incrível na cidade de Balneário Camboriú, depois pelo estado, enfim. E acredito que não somente por ter a política muito presente na minha vida que pintou essa vontade de entrar, sabe? Mesmo eu participando sempre na parte dos bastidores da política, levantando bandeira, indo conversar com as pessoas, me colocando sempre à disposição, eu sempre tive muita paixão por isso. Acredito que foi por isso que eu escolhi trabalhar com comunicação há 7 anos atrás, quando eu comecei a apresentar um programa de TV, onde eu falava muito sobre as questões sociais da minha cidade, onde eu divulgava muito as questões sociais, onde eu abraçava de fato a questão social do município. Que eu acho que é isso que a gente precisa abraçar, sabe? Eu acho que é isso que o Brasil está muito carente, né? E eu acredito que a sensibilidade da mulher na política, ela vai fazer com que isso aconteça de verdade. E pessoas, tanto homem como mulher, que possam realmente compreender que a sensibilidade da mulher precisa estar inserida no meio político, eu tenho certeza que vai traçar um caminho aí de excelência, né, na política. Mas falando com relação a por que eu resolvi me candidatar, durante todos esses anos acompanhando o meu pai na vida pública dele, a minha mãe também, já adianto que a minha principal referência e minha inspiração é a minha mãe, a Bernadette, que sempre fez um trabalho social no município incrível, que por onde eu passo hoje com a minha equipe, fazendo um trabalho dia após dia, eu me emociono porque eu encontro pessoas que tiveram a oportunidade de trabalhar com ela durante anos, que tiveram a oportunidade de estudar numa creche onde foi construída nos governos ali que meu pai estava e que ela, enfim. Então, todas essas lembranças, essas histórias me motivam ainda mais a seguir esse caminho. E aí foi no ano da pandemia que eu estava na minha casa, sentada num sofá, vendo tudo acontecer, né? E vou falar essa palavra, eu estava ficando enojada da política. Falei, gente, o que é isso? O que está acontecendo? Só que ficar em casa, de braços cruzados, reclamando, cara, isso não vai te ajudar em nada. Tu tens que fazer alguma coisa. E foi o que eu resolvi fazer, me colocar à disposição para encarar a política e ver o que ia dar. Né? Fui pedir para o meu pai ver o que ele achava, fui pedir para o meu irmão, para o meu marido, para a minha mãe, para a minha família, para a minha filha, saber o que a família achava. De imediato, eles falaram, olha, Juliana, tu que é uma pessoa imediatista, muito com o coração, age muito com o coração, acho que não vai ser por esse lado, tu não vai, né? Tu não vai meio que gostar e tal, vai, enfim. Mas vendo uma visão de fora, tu que é uma pessoa acelerada, que gosta de fazer, que trabalha isso e aquilo, então vai falar, então é isso mesmo que eu queria ouvir, então eu vou. E aí me coloquei à disposição, como a Giovânia falou, sola de sapato não tem segredo. Para você que resolve encarar, pleitear um cargo público, você tem que olhar nos olhos das pessoas, você tem que se colocar à disposição, você tem que gastar sola de sapato, não tem outra forma. Tem pessoas que optam fazer campanha pelas redes sociais, mas antes de fazer pelas redes sociais, com certeza gastou sola de sapato, porque daí já fica um pouco mais confortável. E conversar realmente com as pessoas, eu falo por mim, eu estou hoje como vereadora, e o vereador é o político mais próximo do povo. Você tem que gostar de conversar com as pessoas, você tem que gostar de se colocar à disposição. E eu gosto, eu tenho paixão por isso. Foi por isso que eu consegui aliar a comunicação com a política. E eu acredito que as pessoas, que o mundo hoje, as pessoas estão muito carentes de informação. Elas precisam conversar, dialogar. E eu, como eu falei para vocês, essa minha paixão hoje de estar envolvida com a política é a forma com que eu quero conduzir a minha vida, me colocando à disposição, trabalhando sempre de forma respeitosa, com muita responsabilidade e muita transparência nos meus atos. E aí, com tudo isso, resolvemos encarar a campanha, alcançamos a vitória. Hoje eu estou sozinha, do PSDB, sozinha, como eu sou a única mulher, em 19 vereadores, eu sou a única mulher em Balneário Camboriú. Sou eleita oposição ao partido do prefeito, única do PSDB, mas de forma alguma eu me sinto sozinha, porque eu tenho grandes mulheres naquele município que diariamente nos apoiam e com a sensibilidade feminina estamos conseguindo conduzir aí o nosso trabalho, alcançando um trabalho de excelência dia após dia, para que os caminhos possam aumentar cada vez mais e mantendo sempre o foco em nosso objetivo, que é sempre fazer muito mais por Balneário Camboriú, pelo nosso estado, pelo nosso país.
Meninas, muito inspirador, muito bacana a história de vocês. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre o estado de Santa Catarina, sobre os nossos planejamentos para o futuro e como é a visão de vocês agora, daqui para frente, o que precisa ser feito. Vamos começar com a deputada Giovânia. Qual é a sua análise do momento político atual em Santa Catarina e o que a gente precisa fazer para continuar crescendo? Nós vivemos um momento, e eu digo isso porque a Ju foi muito feliz quando colocou que tem que ouvir as pessoas, né? A gente percebe que há um descrédito muito grande em relação à classe política. As pessoas querem políticas públicas, serviços, ações, os seus impostos sendo revertidos nessas políticas públicas. E principalmente as sociais. Por que eu falo de sociais? Porque eu sou uma apaixonada pela assistência social. E a prefeita, tenho certeza, a prefeita Sônia, que faz um trabalho maravilhoso lá em Monte Carlo, eu conheço a cidade dela com grandes necessidades, né? A Ju, que está em Balneário Camboriú, uma cidade com um cenário deslumbrante, mas pode ter certeza. Se você sair nas ruas de qualquer cidade desse estado, como desse país, a maior necessidade das pessoas, elas até respondem nas pesquisas, saúde, porque todo mundo quer saúde, né? Para poder trabalhar, para poder estudar, mas eu vejo que o que traz a dignidade, a autonomia para as pessoas é emprego e renda. As pessoas querem uma empresa instalada lá na sua cidade, as pessoas querem que seus filhos, que seus pais tenham um emprego para poder colocar a comida na mesa, para poder abastecer o carro. Então, o que eu acredito e o que eu vejo das pessoas, políticas públicas buscando sempre geração de emprego e renda. E com a inflação atual, nós vemos o aumento do combustível, da cesta básica, as pessoas que têm uma grande vulnerabilidade, que têm um salário até R$2.000 por mês, elas estão passando dificuldades. Se nós nos colocarmos no papel delas, no local delas, você vai ver a grande necessidade. E quando você consegue dar a essas pessoas o emprego, a renda, e não é dependência de programa de transferência de renda, porque você não mede um programa de transferência de renda pelo número de pessoas que entram, mas é pelo número de pessoas que deixam esse programa. Temos Bolsa Família, hoje o auxílio emergencial, mas quem é que paga isso? É o governo federal, estadual ou municipal? Não. É o povo que paga, através dos seus impostos. Então, quando você dá autonomia para essa pessoa, gera um emprego e renda, você deixa que ela deixe de depender desse programa de transferência de renda. Então, para mim, a política pública mais importante, o que é que os governos têm que trabalhar e fomentar, é sim, geração de emprego e renda. Perfeito. Prefeita Sônia, vamos falar um pouquinho sobre os municípios, né? Eles estiveram na linha de frente do combate à pandemia. Qual é a sua visão das lições aprendidas durante o combate à pandemia e a sua visão sobre para onde Santa Catarina precisa caminhar? Olha só, a pandemia pegou todos nós de surpresa, foi um momento bastante difícil, bastante desafiador, porque apesar de a gente ter que enfrentar toda aquela dificuldade, não tinha exatamente qual era o norte que a gente deveria seguir. A gente foi montando estratégias com o passar dos dias e, né, apesar de muitas percas que a gente teve, a gente conseguiu, né, superar essa dificuldade e, quem sabe, né, retornar dentro das possibilidades da nossa vida normal. Uma das coisas que eu percebi bastante com essa trajetória toda, estando à frente do município nesse momento de pandemia, a falta, que se perdeu muito a parte da socialização. As pessoas com esse momento de elas ficarem, né, preservando ou se cuidando em casa, saindo pouco, se perdeu muita coisa que vai levar muito tempo para a gente resgatar. E eu cito isso de exemplo claramente, usando um pouquinho até o gancho da deputada, falando de setores, falou bem do social, concordo com tudo que se falou, eu vou lá para a educação. Os nossos adolescentes, os nossos jovens, com tudo que aconteceu, eu sinto claramente na minha cidade, e eu tenho certeza que quando a gente se reúne com os prefeitos, muda o nome da cidade, mas os problemas quase que são os mesmos. Percebi um desinteresse das crianças e dos jovens na questão de buscar o conhecimento.
Com esse projeto socioemocional que a gente está implantando na nossa cidade, a gente vai tratar sentimentos das crianças. A nossa intenção é que, através dessas aulas, né, com os professores preparados, né, para esse fim, que a gente consiga fazer com que eles consigam se socializar, né, melhor. Então, eu creio que a pandemia deixou muitos reflexos, muitas reflexões, né, a nível de vida pessoal, objetivos de vida, pessoas que despertaram qual que é o verdadeiro sentido, cada um fez a sua reflexão. Mas após isso, eu acho que é o momento de a gente avançar e cuidar daqueles que vão cuidar de nós. Eu acho que está aí um leque bastante importante que deve ser avaliado com bastante atenção, é a juventude e os danos, né, causados pela pandemia, né, nesse leque aí de juventude, crianças e adolescentes. Com certeza, com certeza. Agora a gente vai conversar um pouquinho com a vereadora Juliana. Vereadora Juliana, você tem um trabalho social muito importante em Balneário Camboriú e eu imagino que você também tem uma análise sobre para onde Santa Catarina precisa caminhar. Eu gostaria de te ouvir um pouquinho também. Eu vejo que o governo do estado ele precisa acompanhar o ritmo do povo catarinense, que é um ritmo de ousadia, um ritmo de competência. Eu vejo assim que a questão social do estado ela precisa ter celeridade. Esse trabalho precisa ser um pouco mais forte, né? E quando a gente fala na questão social, eu vou até mencionar uma situação. Eu vi que a deputada estava falando da questão de saúde. Um dos piores indicadores do país com relação à questão de saneamento básico é aqui em Santa Catarina. E a gente precisa trazer uma reflexão que falar de saneamento é falar de saúde. E falar de saúde, consequentemente, é falar de prevenção. E a gente está falando do quê? Do cuidado com as pessoas. Isso traz um alerta de um trabalho que precisa ser voltado para cuidar da saúde das pessoas. Porque sem saúde a gente sabe que é o nosso bem mais precioso. Sem saúde a gente não é nada. E falando ainda na questão, né, do que nós queremos para o Estado, do que nós esperamos para o Estado, é que realmente ele possa acompanhar esse ritmo do povo catarinense. Né? A gente sabe, aí é um estado de vanguarda, onde tem destaque em várias áreas, né? Só que a gente precisa cobrar, de fato, políticas públicas para trabalhar a questão social das pessoas, dos municípios, enfim. Então, quando a gente fala muito sobre isso, vem ao encontro justamente do que nós estamos abordando aqui, que é incentivar as mulheres. Né? Por isso que o que eu desejo para o Estado é que nós tenhamos mais mulheres prefeitas, mais mulheres deputadas, mais mulheres vereadoras, para que elas possam trazer para essas políticas públicas que nós tanto defendemos aquela sensibilidade que a mulher tem na visão. E não me leve a mal, não é desmerecer os homens, não é isso. Nós precisamos ter o equilíbrio. Né? E a sensibilidade da mulher, sabe, Wanderer, eu vejo assim que nunca foi tão importante a presença da mulher da política. Com certeza. Principalmente falando agora na questão do pós-pandemia. Poxa, falar de pandemia a gente tem que falar. A gente viveu um período onde nós fomos pegos de surpresa, né, como você estava falando, e que nós ainda estamos tomando forma novamente de uma vida nova, enfim, tentando conduzir e tal. E aí eu vejo que os municípios, por mais que às vezes tenham um mínimo de habitantes, enfim, mas todos precisam caminhar juntos. Né? Porque o que eu estou falando aqui com relação ao Estado é o reflexo que cada município vai ter. Então, eu vejo que a questão social ela precisa ser muito trabalhada. E quando você fala na questão da educação, você fala na questão de trabalhar a emoção. Né? Lá em Balneário Camboriú, nós apresentamos o nosso primeiro projeto de lei apresentado, que foi aprovado, foi sancionado e, por incompetência do prefeito, não foi regulamentado e não foi colocado em prática ainda. Isso nos entristece, que fala sobre oportunidade do primeiro emprego para o jovem que estuda numa escola pública. Porque quando você vai falar do primeiro emprego, você está falando de trabalhar a questão social do município, de tirar aquele jovem que está com a cabeça vazia, sem ter rumo, sem ter oportunidade, para colocar a trabalhar numa empresa. E muitos não têm um currículo, não têm oportunidade, não têm referência. E o que o município tem que fazer? Tem que dar apoio, amparo. E nós apresentamos esse projeto de lei para que as empresas no município possam se conscientizar de dar esse apoio para o aluno da rede pública. Infelizmente, não foi colocado em prática, mas mesmo assim nós estamos levantando essa bandeira.
de trabalhar o social, de trazer a questão da oportunidade, porque eu acredito sim que Balneário Camboriú é uma terra de oportunidade e é isso que nós queremos para o nosso estado, que ele possa ser uma terra de oportunidade e fazer com que o povo catarinense possa ser valorizado ainda mais através da sua ousadia e competência. Com certeza, o povo catarinense realmente merece governantes que estejam à frente do Estado, fazendo um trabalho com muita transparência, com muita clareza e com políticas públicas eficientes. Bom, meninas, o papo está muito bom, mas agora a gente vai falar um pouquinho sobre Brasil. E quando a gente fala em Brasil, todo mundo está sentindo na pele o aumento da inflação e do desemprego. O preço da gasolina, dos alimentos cresceram de uma forma astronômica. E o que a gente sente agora é um pouco de uma falta de um projeto de construção de país. E eu acho que a gente precisa conversar sobre isso, não é, deputada? Nós falamos exatamente da geração de emprego e renda, onde o pai de família, ou independente de quem sustenta a casa, a mulher, muitas mulheres hoje no país sustentam a casa, muitas são responsáveis pela compra dentro das suas casas. E essas mulheres estão no mercado de trabalho. Mas o que a gente vê? O poder de compra do brasileiro, da brasileira, cada vez mais reduzindo. E o que a gente vê é uma discussão de quem é responsável. O responsável é fulano, é o governador, é o prefeito, ninguém assumindo responsabilidade. Nós precisamos que os governos, os 3 entes federados, estejam unidos, alinhados. O que nós queremos? É um país melhor para viver. É deixar um legado, a Ju como vereadora quer deixar um legado que os seus filhos e netos possam dizer: por aqui passou a minha mãe, fez toda a diferença na minha cidade. Pode ser um projeto de lei pequeno, mas que vai mudar a vida de muita gente. É a Sônia falando de projeto psicossocial que una as pessoas, que devolva aquela vontade de ir para a escola, que essa tua preocupação. Mas é essa prefeita, é o governador do estado e o presidente da República com o poder legislativo estarem unidos procurando aí uma saída para a inflação que nós estamos enfrentando. A responsabilidade não é de um, é de todos. E enquanto houver a divisão, essa saída nós não encontraremos. Então é hora de sentar com o prefeito da menor cidade, representantes, um comitê que discuta com homens, com economistas do país, qual é a saída para essa situação, né? E que o governo também assuma a responsabilidade de definir uma política para conter, olha só, a reforma tributária, que a gente diz tanto, vamos votar a reforma tributária, porque o empresário não aguenta mais a carga tributária que ele paga, porque do que ele vende, do que ele recebe, 60%, 63% é de imposto. E ele é o gerador de emprego e renda. Então você tem que reduzir não só o número de impostos, né, torná-lo único, mas reduzir também o valor desses impostos. Nós temos que buscar isso para que realmente você gere emprego e renda e, consequentemente, o poder de compra do cidadão, da cidadã brasileira. Por isso, a nossa sensibilidade da mulher, ela é fundamental, porque ela cuida, na maioria das vezes, da casa. Então, ela tem essa responsabilidade e nós que estamos lá representando, ainda pequeno, o nosso percentual de representatividade, e nós vamos melhorar, porque já foi mais difícil, mas com a nossa sensibilidade, nós vamos, com certeza, poder ajudar a construir. Quero finalizar essa minha resposta dizendo que as duas até comentaram uma situação e aí me veio na memória. Nós, mulheres, nós não queremos estar à frente dos homens. Na minha percepção, é ao lado, construindo políticas públicas que venham mudar a vida das pessoas. E a inflação, o poder de compra, geração de emprego e renda é urgente. Com certeza, é verdade. Prefeita Sônia, e na sua opinião, o que a gente precisa enfrentar primeiro aí para construir um país melhor? Nesse momento que a gente está vivendo, num ano de eleições, buscar urgentemente a estabilidade, dar segurança para que as famílias lá na sua base, lá no meu município, possam ter a garantia que com o salário que elas ganham, elas possam viver dentro, né, das suas limitações, muitas vezes, mas tendo a garantia de uma tranquilidade dentro do seu lar, com o mínimo das condições básicas, que muitas vezes é assim que a gente enfrenta a realidade, né, garantidas. A deputada tem feito um trabalho maravilhoso nesse sentido de estar ouvindo as nossas demandas e sempre levando, né, a pauta
ações tem ouvido, a deputada tem ouvido muito as nossas demandas e tem elencado isso em seus debates, em suas falas, as nossas necessidades. A política é a arte de você ouvir. E quando você ouve, você sabe o que a população precisa. Cada um dentro da sua realidade. Nossa colega na sua cidade, eu na minha, né? A gente precisa, nesse momento, buscar líderes que representam os anseios da nossa população, de forma geral. Como falei, cada um dentro das suas necessidades, dentro das suas realidades, mas a nossa população vive um momento de instabilidade muito grande. O que ela ganha hoje, ela não vai conseguir comprar mês que vem o que ela consegue comprar hoje. Então, políticas urgentes que garantam o emprego, a renda e as suas estabilidades nas suas famílias. Porque quando lá, na família, não tem a estabilidade da garantia do sustento, né, é que começam a acontecer os problemas de violência contra a mulher, e a mulher muitas vezes por falta de condições de emprego, de ter tido a oportunidade de ter o seu salário, acaba se colocando em situações vulneráveis. Então, políticas para as mulheres, para conquistas de novos empregos e um Brasil de novas oportunidades para todos os nossos jovens, que são eles que vão dar garantia de que a gente vai ter um futuro mais tranquilo. Com certeza. Vereadora Juliana, seguindo no fluxo do pensamento da prefeita, qual é a sua análise para a gente conseguir passar por esse momento de instabilidade e de falta de união? Eu acredito que nós precisamos de um Brasil com mais equilíbrio, de um Brasil com mais união, de um Brasil que tenha mais justiça social. Sabe, Wander, quando a gente fala na questão da política, sobre esse assunto, política em rodas de conversa, as pessoas estão tão desacreditadas desse meio que acabam não tocando para frente da forma como deveria. Né? E eu acredito que esses extremos, esse extremismo que a gente está enfrentando no país hoje, acaba atrapalhando o avanço que todos nós queremos para a nossa nação. Né? Porque quando você vai discutir política, e a política quando é feita pelo bem, por pessoas de bem, ela tem o avanço que nós merecemos, que as pessoas, que a comunidade, enfim, que o povo merece. Mas quando ela é levada com extremismo, sabe, com irritação, com palavras às vezes de ofensa, tudo isso acaba atrasando todo um trabalho que você gostaria de desenvolver. Então, eu vejo, né, pegando o gancho do que a prefeita estava falando, com relação a esse trabalho que a gente precisa fazer de união também, eu acredito que nós precisamos trabalhar o equilíbrio, né? Porque com essa instabilidade, como ela estava comentando, as pessoas desacreditadas, tendo essa instabilidade, o que nós queremos mais? Nós queremos o equilíbrio. Então, acredito sim que nós podemos alcançar isso no Brasil, obviamente colocando pessoas comprometidas, pessoas sérias e que com certeza vão levar em consideração que o trabalho que elas têm que desenvolver é para o bem das pessoas e não para o bem próprio. Né? Parar com esse negócio de que ou é isso ou é aquilo. Não, nós temos que, a bandeira principal que as pessoas precisam levantar, vou falar por mim, lá em Balneário, acima de brigas partidárias, está a minha cidade. Eu defendo a minha cidade. Eu conduzo o meu mandato não como situação ou como oposição, e sim como uma vereadora de opinião. O que estiver indo a favor da comunidade, eu vou bater no peito, vou defender, vou aplaudir e vou junto, como eu faço. Agora, o que estiver indo ao encontro, o que estiver indo contra o avanço que eu quero para a minha cidade, que eu acredito, eu vou bater no peito, levantar a voz e vou defender aquilo que eu acredito. E eu penso que as pessoas, que o brasileiro, ele precisa fazer isso. Ele precisa levantar a voz com responsabilidade e com respeito, bater no peito e defender aquilo que eles acreditam e não ficar acuados. Né? Nós não somos melhor do que ninguém. Nós somos o povo brasileiro que queremos o melhor para a nossa nação e acredito sim, né, que um futuro próximo nós possamos conduzir o nosso país da forma respeitosa que o povo brasileiro precisa. E é por isso que eu entrei na política, porque eu sou uma sementinha. Né? A gente sabe que eu sou um grãozinho de areia, mas acredito que se nós fizermos o nosso papel no nosso cantinho, na nossa cidade, com certeza vai perpetuar, vai ter bons frutos, e é isso que a gente quer, que as pessoas possam acreditar na política boa e desenvolver da melhor forma possível o trabalho. E esse trabalho de
ser uma sementinha gera um impacto que muitas vezes a gente não consegue nem mensurar o tamanho, né? E isso nos leva à nossa quarta rodada de perguntas e a gente vai falar sobre um tema muito importante, que é a mobilização política. O seminário Mulheres que Propõem um Brasil Melhor, ele busca exatamente isso, aumentar a participação feminina na política, qualificar as mulheres e atrair mais mulheres para o quadro partidário do PSDB. Nós temos mulheres fortes e capacitadas no nosso partido, como vocês podem ver aqui pelo nosso painel, mas também tem muitas mulheres que estão nos ouvindo nesse momento e que estão esperando por esse chamado, que estão se encorajando para dar o primeiro passo, né? Então, eu gostaria de falar um pouquinho com você sobre isso. Vamos começar, deputada, na sua opinião, quais são as bandeiras e como levantar essas bandeiras sendo uma mulher no Brasil em 2022? Bom, primeiro eu acho que é interessante a gente colocar aqui a representatividade das mulheres na política. Nós estamos muito aquém, a passos lentos ainda, né? Só para ter uma noção, nós somos em 11% de prefeitas no Brasil, 15% nas câmaras municipais, e se a gente vê o exemplo da Ju, ela é sozinha lá no meio dos vereadores. Tem cidade que não tem vereadoras, e tem cidade, em Santa Catarina, que tem dos 9, 5 são mulheres, 6. Algumas, porque eu percorro bem o estado de Santa Catarina, a prefeita Sônia sabe, sempre rodando para sentir as pessoas, o problema das pessoas, porque eu as represento. E nós percebemos lá no Congresso Nacional, na Câmara 15% e no Senado 13% de mulheres. E a gente faz um esforço, a cada mulher que chega naquele lugar, a gente vibra muito, porque nós somos em quase 52% no país. Mas essa representatividade, ela ainda é muito lenta, né? Passos muito lentos. Eu fico olhando um painel que tem lá no Congresso, na Câmara, quem conhece Brasília, e aí tem um painel de todas que foram deputadas. E eu olho e digo, só isso foi deputada? Meu Deus, quando é que a gente vai ver esses corredores lotados de fotos de mulheres representando essas demais mulheres, né? Então, nós que lá estamos, a gente vê o esforço para que a gente consiga políticas públicas que façam a diferença. Mas, principalmente, algo que me preocupa demais, e a prefeita lida isso o dia inteiro com isso, né? A Ju, olhando as questões sociais, mas o que eu percebo? A gente hoje tem muita divulgação em relação à violência contra a mulher. Eu acho que esse é um ponto fundamental. E a gente vê que os casos, cada vez mais, estão vindo à tona. Por quê? A importância do queijo. É de nós colocarmos, estruturarmos as delegacias, os abrigos, os lugares onde nós vamos proteger essa mulher, dar a ela autonomia de trabalhar, de ter o seu sustento, porque muitas não saem da casa do agressor porque elas são dependentes. E aí elas, para onde eu vou, sabe? Eu tenho até uma lei que foi aprovada no meu mandato passado, é lei hoje, que altera a Lei Maria da Penha. E aí, Ju, quando tu falou, eu sou uma sementinha. Quando eu fiz esse projeto, eu falei assim, nossa, ele é tão pequenininho, mas que influência vai ter? Mas quando eu era secretária municipal, eu via que as mulheres que sofrem violência, elas iam para o abrigo, que a gente implantou lá em Criciúma. E nesse abrigo, ela era longe do bairro que ela morava, e o filho e a filha dela entravam numa fila de prioridade na escola para pegar uma vaga. Eu disse, não, mas isso não pode ser prioridade, tem que ter garantia da vaga. Do local mais próximo, onde a mulher foi morar, ou às vezes foi para casa do pai. Aí eu fiz a lei, escrevi o projeto de lei para passar pelo Congresso e Senado. Eu falei, não, ela tem que ter a garantia. E, para minha alegria, foi sancionada. E esses dias eu estava em Criciúma e uma mulher disse, Giovana, eu sofri violência. E os meus filhos, quando eu fui para a casa dos meus pais, eu fui lá na escola e eu disse, não, mas hoje eu posso ter a garantia. Eu disse, olha aqui, eu ouvi uma mulher, mas quantas mulheres no país? Então, Ju, quando você disse que eu sou uma sementinha, que eu posso fazer a diferença, é isso. Eu ouvi de uma mulher, mas quantas mulheres no país? Um projeto talvez pequeno. Então, essas políticas públicas que nós... Porque o homem não vai criar, dificilmente, porque ele não sente na pele. São mulheres, só que os homens votaram favoráveis. Porque quando a gente traz o problema, eles, poxa, mas é isso, a nossa sensibilidade. Então, a gente tem que buscar minimizar a violência, para mim, é fundamental, a violência contra a mulher, porque na maioria das vezes ela é que cuida, que cria os filhos, que leva para a unidade de saúde, que leva para a escola, ela que protege os filhos, porque é do nosso perfil. Claro que tem homens também que fazem isso, mas quando tem uma separação.
Mas no caso da mulher que sofre a violência, a gente tem que proteger essa mulher, lutar por ela. E é por elas que eu estou lá. Claro que a gente luta por políticas públicas de saúde, que é a minha bandeira principal, de assistência, de educação, de infraestrutura. Tudo é importante. Mas a violência, ela não pode ser admitida no nosso país. Então, vamos continuar nessa luta. Com certeza. E eu acho que esse gancho do que a deputada está falando, prefeita Sônia, é muito importante a gente falar sobre a mobilização política nas comunidades. E você, como prefeita, está super integrada com as comunidades locais. Como é que esse processo está acontecendo e como é que a gente vai incentivar, especialmente essas meninas jovens, a entrarem na política, a fazerem a sua parte? Um grande desafio. Grande desafio. Porque, como já foi falado aqui, a política, por um determinado momento, ela ficou meio que desacreditada. E a juventude, até em função da pandemia, acabou desconectando alguma coisa, sabe? Quando eu estava falando antes, na questão até da vontade de estudar, hoje eu percebi que o jovem ele não tem mais aquela ambição de buscar algum conhecimento diferente. Claro que tem, mas eu estou falando assim, de forma geral. Então, de forma geral, visualizo que nós precisamos atrair a juventude. E a juventude, para você atrair ela para a política, é criando movimentos. O primeiro passo foi muito difícil também, o decidir ir. A insegurança, a incerteza do que vai acontecer, o perder uma eleição, ou se sentir fracassada, isso não é só na política que acontece. Vai acontecer em vários momentos, em situações diferentes na vida da gente. Então, por mais mulheres na política, estamos aqui nesse momento fazendo esse evento, né, para estimular a você, quem sabe que está nos assistindo, né, para sair, levantar e vir conosco, porque a gente precisa de mais mulheres na política e, com certeza, a hora que seremos muitas, faremos a força que a gente precisa para que esse equilíbrio aconteça e que o nosso Brasil, né, tenha um pouco mais de sensibilidade, que, queira ou não, é a mulher que traz para a política. Com certeza. E, vereadora Juliana, eu acho que é muito importante a gente também aproveitar mais uma vez o gancho da prefeita Sônia e falar um pouco sobre essa questão da mobilização política local dentro do município. Vamos citar o exemplo de Balneário Camboriú, e onde você também é procuradora da mulher, né, na Câmara Municipal. Fala também um pouquinho sobre isso para a gente. Pegando só concluindo o que a prefeita estava falando, acredito que o segredo para tudo na vida, quando você acredita, é ter força de vontade. Então, para você, mulher que está nos assistindo agora, se você acredita, né, em algo que você quer muito para a tua nação, às vezes não precisa se colocar à disposição para ser vereadora, deputada, prefeita. Já comece aí na associação de bairro, numa ONG, numa instituição, já comece liderando algum grupo. Né? Acredito que o pontapé inicial ele precisa ser dado com muita força de vontade, para você aí sim defender aquilo que você acredita e com certeza aí o caminho vai aumentar cada vez mais. Mas falando sobre o trabalho da questão da procuradoria, quando foi me passado, né, a questão para ser procuradora, primeiro por ser a única vereadora mulher, né, e aí por isso que eu acabei assumindo que eles me convidaram. E assim, até, né, uma confissão aqui para todos vocês, quando eu assumi, eu fui fuçar para saber como que era o trabalho antes. E eu pensava, gente, o que adianta ter uma procuradoria dentro de uma Câmara de Vereadores, as mulheres não vão subir a rampa aqui do Legislativo para vir pedir ajuda. Não vão! Primeiro, porque você tem que tratar com discrição. E hoje em dia, a mulher ainda tem receio de pedir ajuda. Primeiro, porque vai tornar público, porque o que vão pensar, porque muitas sofrem a questão da violência econômica, porque ainda são dependentes do marido. Então, são vários fatores, as questões emocionais, enfim, N situações. E aí eu comecei a tentar fazer um trabalho para tirar a Procuradoria Especial da Mulher de dentro da Casa do Povo, para levar, literalmente, até a casa do povo, até o povo, até onde ele está. E aí, ano passado, sem ter o avanço da vacina, ficou um pouco difícil. Mas nós começamos a fazer eventos no Legislativo para convidar as mulheres, eventos temáticos. Não falando apropriadamente só sobre violência, porque se você for falar de violência, você vai falar de N situações. Vou dar um exemplo. Se você for falar de uma situação de uma mulher que não consegue vaga numa creche, você está vendo essa mulher sofrer uma violência psicológica, que ela não tem onde colocar a filha ou o filho para estudar, está sem trabalho em casa, às vezes sofrendo violência física do marido e fica pressionada querendo que o filho vá lá estudar, porque não tem o que dar de comer dentro de casa e muitas vezes a principal refeição é o que está na escola, é o que está na creche. Um outro tipo de violência é quando ela quer atendimento numa unidade básica de saúde,
para o seu filho, para sua filha, não consegue, ou inclusive um atendimento para ela, não consegue, ela também acaba sofrendo uma violência. Então são N situações. E aí as mulheres começaram a nos procurar pelo WhatsApp, pedindo ajuda. O que poderia fazer, o que não poderia, quem que poderia, aonde que a gente poderia orientar. E esse trabalho de orientação, que é o foco da Procuradoria. Mas eu não sosseguei, eu falei, não, eu não quero fazer só isso. Ficar só orientando? Não. A gente tem que dar amparo, tem que conversar, tem que dialogar, tem que ouvir, né? E aí nós fomos para próximo da comunidade. E eu fiquei muito feliz que agora, recentemente, né, com o avanço da vacina, início desse ano, nós conseguimos colocar em prática o projeto Ação por Elas, que nada mais é do que fazer ações sociais nas comunidades em Balneário Camboriú, unindo todos os grupos que atendem a mulher ali na nossa cidade, junto com a orientação da Procuradoria, se colocando à disposição na metade de um dia, ou seja, numa manhã de sábado. E aí foi um pouco difícil, porque infelizmente em Balneário Camboriú ainda não tem esse conceito da Procuradoria ali no início. Infelizmente, os vereadores acham que a Procuradoria é da Juliana Pavan, e não é. A Procuradoria é da Câmara de Vereadores, então a gente precisa ter o apoio da Câmara de Vereadores. Então, no início foi um pouco difícil, mas graças a Deus nós conseguimos fazer com que eles pudessem compreender a importância dos homens se envolverem, né? E aí nós realizamos, agora no último sábado, que foi agora no início do mês de maio, antes do Dia das Mães, o primeiro Ação por Elas, onde nós reunimos em um bairro específico da cidade, ações sociais, prestação de serviço, onde muitas vezes eles não conseguem ir até esses órgãos competentes, essas instituições, para receber o atendimento. E o Ação por Elas não é um programa desenvolvido só para atender a mulher, é para atender o homem também, que muitas vezes sabe que a sua mulher está sofrendo uma violência psicológica no trabalho e não sabe como ajudar a mulher. É para o filho, para a filha também frequentar o Ação por Elas, para poder levar para casa o entendimento de quais são os canais de denúncia. É para aquela mulher que não sofre violência, mas para poder frequentar essa ação e chegar para a amiga dela e falar, ei, vem aqui, a guarda municipal, a polícia militar está aqui com a Rede Catarina, vem aqui conversar com eles. Ou então, amiga, vem aqui, a OAB está aqui prestando serviço. Ou então, vem aqui. Então, assim, nós realizamos esse encontro. Eu fiquei muito feliz que o pontapé inicial foi concretizado e agora, durante todo o ano, nós iremos fazer outros encontros. Então, o trabalho da Procuradoria ele vem crescendo cada vez mais no município de Balneário Camboriú, graças a toda a união que nós estamos trazendo, esses grupos que trazem a proteção à mulher, até porque se você fosse atentar com relação ao estado de Santa Catarina, diariamente nós temos dados alarmantes de feminicídio, de casos de violência. Poxa, a gente está falando de um estado que, se você for olhar, tem inúmeras procuradorias espalhadas por aí, e que estão numa luta, as vereadoras tentando fazer um trabalho e realizando um trabalho bacana. Só que a gente precisa o quê? De união. Então eu vejo que nesse momento políticas públicas voltadas para acabar com esse mal, elas precisam acontecer. E vem ao encontro justamente do que a deputada está falando, dessa proposição que ela trouxe para o projeto Lei Maria da Penha, entre tantas outras que a gente encontra por aí afora. E que eu acho que se nós levarmos a informação para essas pessoas saberem que existe, com certeza elas vão fazer como essa senhora fez no município de Criciúma, vai dizer assim, eu estou amparada por essa lei. Então as mulheres elas precisam ter conhecimento daquilo que dá segurança para elas. Então cabe a nós, que estamos no poder público, levar essa informação e cabe a você que está nos assistindo, nos ajudar a levar quanto mais informação possível para todas as pessoas, porque não adianta só nós estarmos lá, numa Câmara Municipal, numa Câmara Federal, na Prefeitura. Não, a gente não consegue fazer um trabalho sozinho. A gente precisa do apoio de vocês. Por isso que é muito importante as mulheres lutarem juntas para defender aquilo que elas acreditam e nos ajudar a levar sempre essas informações que precisam chegar lá, no ponto certeiro, na casa daquela mulher que muitas vezes está precisando ser ouvida. E isso é mobilização política na veia, né? Não, bem isso. Pessoal, o nosso papo está chegando ao final, infelizmente, foi muito bom. Antecipadamente eu quero agradecer a vocês, mas antes de a gente encerrar, gostaria de ouvir a palavra final aí de vocês. Vamos começar pela deputada. Sim. Por favor, uma mensagem para as mulheres que estão nos assistindo agora. Então, esse é o nosso grande desafio, né? Mobilizar, incentivar e fazer com que essas mulheres venham participar da política. Não somente, como diz a Juliana Pavan, como vereadora, como prefeita, como deputada, mas aí no seu bairro, faça a diferença no espaço em que você está.
E eu até digo para vocês, a vida nossa aqui, nós que aqui estamos, não foi nada fácil, ela é cheia de desafios. Mas eu digo para você que está aí nos acompanhando, nos assistindo, acredite nos seus sonhos, acredite numa sociedade mais justa, mais igualitária. E para isso nós precisamos lutar para isso. E quando eu digo da sensibilidade da mulher vir participar da política, eu quero já agradecer o PSDB Nacional por oportunizar isso às mulheres de Santa Catarina, para que elas venham aqui e façam um debate que venham construir essas ideias e também motivar essas mulheres a participarem. Mas para encerrar, eu quero deixar uma mensagem, que na verdade quem falou foi Michelle Bachelet, né? Quando uma mulher entra na política, muda a mulher. Mas quando várias mulheres entram na política, muda a política. Você que quer mudar o país, que quer mudar políticas públicas, que quer um futuro melhor para as futuras gerações, para os seus filhos e netos, venha participar da política. Faça a diferença. Tenha coragem e enfrente os desafios. Perfeito, obrigado, deputada. Prefeita, qual seria a sua mensagem final para as mulheres que estão nos assistindo e agradecendo a sua participação também? Eu tenho uma frase que eu uso ela com frequência, que uma mulher poderosa é aquela que, independente da situação, sempre está pronta para tudo. Então, aproveitando essa oportunidade, já antecipadamente agradecer pela oportunidade, dizer a você que está nos assistindo, se você parou para assistir é porque de alguma maneira você gosta de política. Procure uma mulher na sua cidade, procure uma liderança, uma vereadora ou a prefeita, ou acesso a alguma deputada. Manifeste esse seu desejo. A gente, mulher, é muito de se ajudar, a gente é muito de cooperar. E a gente, com certeza, você vai encontrar alguém que possa te trazer, somar junto conosco. Deixo o meu telefone também, se alguém quiser o contato à disposição, tirar uma troca de ideias, como que foi, como que faz. Estou à disposição do PSDB estadual e nacional para contribuir por esse evento tão maravilhoso, esse projeto fantástico que foi criado, né, no movimento que as mulheres venham participar da política. E com certeza, após esse trabalho todo, teremos muito mais representantes no PSDB feminino. Obrigado pela oportunidade e obrigado por estar até o final do nosso painel assistindo conosco. Obrigada, prefeita. Vereadora Juliana, agora é sua vez, por favor, deixe a sua mensagem final e agradeço a sua participação. Quero agradecer a oportunidade de estar aqui ao lado dessas grandes mulheres que também estão nos assistindo. Eu tenho certeza que tem muitas mulheres que estão nos assistindo agora que despertaram a vontade de, opa, o que eu estou fazendo aqui reclamando em casa? O que eu estou fazendo que eu não fui fazer alguma coisa? Né? Eu costumo dizer que existem dois tipos de mulheres. Aquelas que são fortes e aquelas que não se deram conta ainda da força que possuem. Eu sempre falo, feche os olhos por alguns minutos e comecem a refletir a sua trajetória de vida até esse ponto. Eu tenho certeza que ao abrir os olhos, você vai olhar e vai dizer assim, ó, meu Deus, quanta coisa eu já enfrentei. E por que eu não vou defender aquilo que eu acredito? E como eu falei antes, se você não conseguir pleitear um cargo público nesse momento, mas defenda aquilo que você acredita no teu ciclo de amizade, na tua família, dentro da tua casa. Se posicione, não deixe ninguém cortar a tua vontade, não. Ter força de vontade, se posicionar é muito importante para você defender aquilo que você acredita. E eu acredito sim que tem muitas mulheres que estão nos assistindo agora que com certeza são a força que o Brasil está precisando. Porque são mulheres que vão construir um Brasil melhor. Como eu estava falando, a gente pode ser uma sementinha agora, mas com certeza ações que nós iremos fazer hoje irão render bons frutos. E falar em frutos é falar de filhos, é falar de gerar vidas, é falar de cuidar das pessoas. Eu acredito sim que as mulheres elas têm esse potencial muito forte, muito grande, da sensibilidade de cuidar do outro. Se você não gerou uma vida, mas você acolheu uma vida. Esse é o importante que a gente precisa falar. Né? Então, acredito sim que o PSDB está no caminho certo. Eu sou defensora, eu defendo sim essa sigla, porque o PSDB, fazendo esse trabalho, fazendo esse painel de discussões por todo o Brasil, está mobilizando sim muitas mulheres. Vocês podem ter certeza.
que nessas eleições tem muita mulher aí ó, que vai estar segurando as pontas, defendendo o Brasil, defendendo o seu Estado. Em 2024, muitas mulheres estarão defendendo aí as suas cidades. E eu acredito que isso vai crescer cada vez mais. Com certeza. Meninas, muito obrigado pela participação Obrigada, de vocês. Obrigada A você que está também. nos ouvindo de casa, esse é o PSDB Mulher. E em nome da nossa presidente Eda Cruzes, a gente agradece pelo exemplo diário, pela luta diária e que vocês continuem trilhando aí o trajeto de vocês com muito sucesso e inspirando outras mulheres a tomarem a decisão de entrarem na vida política. Obrigada. Valeu. Obrigada. Acompanhem outros debates e conteúdos do PSDB Mulher e da Força Tarefa Eleições 2022 no site psdb-mulher.org.br. Muito obrigado, até a próxima.